Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo a gente vai ver uma súmula bastante polêmica, uma súmula que foi impactada pelo CPC de 2015 e que a gente vai analisar aqui para ver se a súmula permanece em vigor, se permanece aplicável, como é que o Tribunal Superior do Trabalho tem se portado em relação a essa súmula, que é a súmula 259, que está aqui na tela já. E antes de eu aprofundar aqui no tema, já peço para você deixar seu like, já compartilha com pelo menos um amigo, um colega seu aí, para que o nosso projeto possa continuar crescendo e se desenvolvendo, tá? Vamos lá, a redação da súmula é bastante direta, é bastante simples. E ela fala o seguinte: só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. Está aqui o parágrafo único do artigo 831 da CLT e basicamente o que esse dispositivo fala é sobre a decisão que vai ser proferida no processo do trabalho e menciona no parágrafo único a situação de conciliação. E diz lá que no caso de conciliação, o termo de conciliação que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas, tá? Muito bem, então o termo de conciliação nada mais é do que o acordo homologado judicialmente. Tá? As partes celebram então um acordo na reclamação trabalhista e o juiz homologa esse acordo. Tá? Muito bem, esse sempre foi um tema que sempre foi muito debatido e muito polêmico, mesmo na vigência do CPC de 73, o CPC revogado já. Eu trouxe até aqui o dispositivo do Código Revogado, está aqui em vermelho, porque ele previa no 485, inciso 8º, né, o Código Revogado previa que cabia ação rescisória sempre que houvesse fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação em que se baseou a sentença. Transação, ou seja, o acordo, né? E a partir desse dispositivo aqui, sempre houve muita discussão, muito debate no processo civil, no processo do trabalho também, na jurisprudência do STJ, do TST, do Supremo, né? Mas o entendimento que prevaleceu no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho foi justamente o entendimento da súmula 259, né? E aí dizia o seguinte, olha, se houvesse uma transação, portanto um acordo, seria a hipótese de rescindibilidade do 485 do CPC revogado. Seria, portanto, a situação de rescindibilidade. Eu tinha uma previsão legal de cabimento da ação rescisória nesse caso. Estava aqui previsto na lei, no Código de Processo Civil, já revogado, tá? Mas até para mostrar para vocês a complexidade do assunto, né, e a controvérsia envolvida, eu coloquei aqui um julgado, que é um julgado do Supremo Tribunal Federal, do Pleno do Supremo. Muito embora o julgado seja de 2018, esse julgado ele se baseou no CPC de 73, tá? É um julgado cujo processo lá de origem é do Código já revogado. Então, essa conclusão do Supremo aqui não seria válida para o Código atual, tá? Mas perceba o seguinte, o próprio Supremo Tribunal Federal aqui então, nesse julgado, ele disse, olha, sentença que não aprecia o mérito do negócio jurídico, direito material, simplesmente homologatória do acordo, não enseja ação rescisória e sim ação anulatória, tá? Então a gente nota que mesmo na vigência do CPC de 73, do CPC revogado, o STF e também o STJ, tá? Muito embora no STJ a gente encontrasse julgados discrepantes também, se você pesquisar vocês vão encontrar, mas em geral o STJ e o STF, eles vinham entendendo nesse sentido. Tá? Ou seja, já no código antigo, entendendo que não seria o caso de ação rescisória, que seria o caso de ação anulatória. Felipe, tem diferença ou é só o nome que é diferente? Tem toda a diferença, né? Porque a ação rescisória é uma ação que vai ser de competência originária de um tribunal. No nosso caso, vai ser de competência do TRT ou do TST. Ao passo que a ação anulatória, isso aqui é ação rescisória, ao passo que a ação anulatória vai ser de competência da vara do trabalho, do juízo de primeiro grau, da Justiça do Trabalho. Tá? Então isso é uma primeira diferença importantíssima com relação à competência funcional. Tá? E as diferenças que vão decorrer também. A ação rescisória, por exemplo, o autor na ação rescisória tem que fazer um depósito prévio, que no processo do trabalho é de 20% do valor da causa. Tá? Na ação anulatória isso não vai acontecer, né? É uma ação como outra qualquer. Então são as duas principais diferenças, fora outras procedimentais que existem com relação às duas ações. Tá? Muito bem, então o STF e o STJ já vinham decidindo isso na vigência do Código Antigo, interpretando de forma restritiva esse dispositivo do Código de Processo Civil de 73. Tá? E aí perceba o seguinte, na vigência do Código Revogado, a gente até tinha um fundamento legal. Por mais que STF e STJ não concordassem com isso, o TST tinha esse fundamento legal aqui
que é justamente o artigo 485, inciso 8º, que foi revogado, né, que previa que, por mais que fosse controvertida aqui essa interpretação, ele previa o cabimento da ação rescisória, beleza? O que acontece, minha gente, é o seguinte: quando veio o CPC de 2015, o CPC atual, né, vigente, 2015, ele tem um dispositivo que está aqui na tela, que é o artigo 966, parágrafo 4º do CPC, e esse dispositivo diz o seguinte, eu vou ler com vocês: os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso de execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. Ora, ato de disposição de direitos homologado pelo juízo, isso aqui justamente vai abranger, claro, a renúncia, né, ao direito, mas também vai abranger principalmente a transação, o acordo homologado, né, transação, acordo homologado. Então, o novo CPC, ele deixa bastante claro aqui que essa discussão que existia no CPC anterior, né, no caso de acordo de transação, se seria ação anulatória ou se seria ação rescisória, né, era uma discussão que era pertinente no código antigo, mas no novo código, o novo código se posiciona expressamente sobre isso. E o novo código fala que nesse caso vai caber a figura da ação anulatória e não da ação rescisória, no caso de transação. Tá? Então parece que é bastante tranquilo esse entendimento no processo civil, né? Até vocês vão encontrar eventualmente opiniões divergentes em doutrina, mas parece que esse entendimento é bastante tranquilo, né? O código se posicionou expressamente, né? E tem mais, se a gente for ler o artigo 966 do CPC como um todo, que prevê as hipóteses de rescindibilidade, né? As hipóteses, portanto, em que vai ser cabível a ação rescisória, a gente nota que não existe nenhuma previsão semelhante a essa do Código Antigo, que previa a ação rescisória no caso de transação. Ou seja, hoje, além da gente ter expressamente um dispositivo 966, parágrafo 4º, dizendo que cabe ação anulatória, além disso, no caput do artigo 966, não existe a hipótese de transação como dando ensejo à ação rescisória. Tá certo? Isso não está previsto no 966. Né? Então, portanto, a meu ver aqui, a única conclusão possível é que seria cabível a ação anulatória no caso de acordo. Tá? Então, se existe um vício naquele acordo, as partes celebram um acordo em juízo, né? O juiz homologa esse acordo, perceba, não vai caber aí, não é pertinente a ação rescisória, vai ser pertinente a ação anulatória. Por quê? Porque as partes vão querer desconstituir, nesse caso, não o ato judicial em si, né, mas o próprio ato de vontade, a própria transação que elas celebraram, ela tem algum vício, ela tem algum erro, ela tem uma coação, por exemplo, né? E a parte quer desconstituir, portanto, o seu próprio ato, a sua transação, e não o ato judicial, que é um ato meramente homologatório. Né? Por mais que a gente possa gostar ou não dessa solução, é a solução do CPC 2015. E a gente tem que lembrar que no processo do trabalho a gente vai aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil. Né? Até porque a CLT não regulamenta, não trata sobre a ação rescisória. A CLT só tem um dispositivo sobre a ação rescisória que prevê justamente o depósito prévio de 20%. É a única regulamentação que a CLT tem quanto à ação rescisória. Né? A CLT não regulamenta, não prevê as hipóteses de cabimento, não prevê a questão de prazo, não prevê nada. Ou seja, a gente tem que aplicar obrigatoriamente o CPC. E o CPC vem como um todo. Tá? E se vem como um todo, a gente tem que aplicar esse regramento, a meu ver, de que caberia sim ação anulatória e não ação rescisória. Tá? E aí um argumento, que até eu tenho um acordo do TST que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, que vocês vão ver, mas já vou criticar esse argumento. Um argumento que se usa às vezes é o seguinte: mas no processo do trabalho, aqui de acordo com o parágrafo único 231, ele fala que o termo de conciliação vale como decisão irrecorrível. Minha gente, preste muito atenção aqui no texto da lei. Por isso a importância da gente estudar a lei com atenção. Né? Porque olha só, a lei não está falando aqui que cabe ação rescisória. A CLT não fala que cabe ação rescisória. A CLT fala que a decisão é irrecorrível. A decisão que homologa um acordo não cabe recurso quanto a ela. Onde que está escrito aqui nesse dispositivo, onde que está escrito nele que cabe ação rescisória nesse caso? Onde? Não está escrito, em lugar algum. E a decisão homologatória de acordo também no processo civil, lá no processo civil, se um juiz civil, um juiz civil,
homologa um acordo, né, a decisão também é irrecorrível. A decisão também é irrecorrível. As partes não podem recorrer. Será que as partes podem interpor recurso nesse caso? Não, não podem interpor recurso. Né? Mas as partes no processo civil podem fazer o quê? Ajuizar uma ação anulatória, como prevê o artigo 966, parágrafo 4º. Né? Ou seja, não existe nenhuma diferença, nenhuma peculiaridade do processo do trabalho que justifique a gente pretender dizer se a decisão é irrecorrível, então cabe ação rescisória. Não. Essa interpretação que vem sendo dada, né, eu vou mostrar para vocês aqui, o TST interpretou assim recentemente, essa interpretação é uma interpretação retrospectiva. É uma interpretação que se faz da lei atual com base na lei anterior. Porque antigamente era assim. Antigamente cabia ação rescisória, beleza, porque o CPC previa isso e tal. Né? E aí se interpreta a legislação atual, que superou essa discussão, que modificou esse entendimento, se interpreta de forma retrospectiva, olhando para trás e não olhando para frente como tem que ser. A interpretação das novas leis. Tá? Então, a meu ver, o TST deveria sim modificar essa súmula, modificar a súmula 259 para passar a prever que seria por ação anulatória. Né? É uma ação anulatória que vai ser distribuída por dependência e vai tramitar no próprio juízo, na própria vara do trabalho que homologou originalmente aquele acordo. Tá certo? Então, essa é a interpretação que eu, Felipe, dou, né? E que boa parte da doutrina também dá, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. Beleza? Agora, aqui o seguinte, né? E como argumento de reforço, esse aqui. Né? Se o próprio Supremo Tribunal Federal, na vigência do Código Antigo, interpretando o Código Antigo, né? E no Código Antigo existia até uma discussão e um espaço para discussão, porque eu tinha esse dispositivo que está em vermelho aqui. Né? Então, se o próprio Supremo falou isso no Código Antigo, com muito mais razão no Código atual. Porque no Código atual não existe isso aqui, não existe esse tipo de previsão de ação rescisória, como eu falei aqui, para decisão que homologue acordo. Não tem isso no novo Código, não tem. Tá? Então, se o Supremo já falou isso através do Pleno, interpretando o Código revogado, com muito mais razão no Código atual. Tá? Mas o fato é o seguinte, eu tenho que ser honesto com vocês. Né? E para ser honesto com vocês é o seguinte, eu trouxe aqui uma decisão bem recente, é uma decisão de março de 2023, da SDI 2, da subseção 2, especializada em incisos individuais do TST, né, julgando um recurso ordinário. E aí, aqui nesse julgado, que é um julgado de sessão, portanto, o TST ele manteve o entendimento da súmula 259, tá? E aí interpretando aqui, fazendo uma interpretação, dizendo que essa anulação mencionada no 966, parágrafo 4º do CPC, está diretamente relacionada à invalidação de atos das partes, que não foram acobertados pelo manto da coisa julgada material. E aí, nesses casos, facultar-se-ia a parte a aviar o recurso cabível ou ajuizar a ação anulatória para desfazer o ato de disposição que ainda não alcançou a preclusão máxima. E aí usa o argumento que eu acabei de rebater já, né, que diz que no âmbito do processo do trabalho, no caso de conciliação, o termo valerá como decisão irrecorrível. Né? Mas o que eu falei aqui, eu repito. Né? Ou seja, esse dispositivo aqui não diz, né, o 831 da CLT, parágrafo único, não diz que cabe ação rescisória. Ele só fala que a decisão que homologa acordo é irrecorrível. E essa decisão é irrecorrível, igualzinho no processo civil, igualzinho, não tem nenhuma diferença, sem tirar nem pôr, tá? Então, a meu ver, o TST andou mal, tá? E aí o TST, aplicando a súmula 100 também, que é uma súmula que foi firmada sob a vigência do CPC anterior, ele fala que o termo conciliatório do acordo transita em julgado na data da sua homologação. Ok, mas o fato de transitar em julgado não quer dizer necessariamente que caiba a ação rescisória. A ação rescisória, o cabimento dela vai ser previsto na lei. A lei é que diz se cabe ação rescisória. Né? O legislador tem liberdade para dizer se o instrumento de impugnação vai ser uma ação rescisória ou vai ser uma ação anulatória. E o legislador optou por dizer que seria ação anulatória nesse caso. Tá? Então, o TST aqui um exemplo da interpretação retrospectiva. Tá? E aí menciona até um outro julgado aqui de recurso repetitivo, mas que é um julgado que não apreciou esse tema especificamente. É um julgado que apreciou o tema de terceirização, né? De julgados com relação à terceirização, aquela modulação que o Supremo fez, não enfrentou esse tema de forma detida. A meu ver, não é um precedente qualificado com relação a esse tema. Tá? E conclui o TST, então, que permanece válida a compreensão da súmula 259. Então, decisão de 2023, dizendo que ainda se aplica a súmula 259 do próprio TST.
né? Então é um entendimento que a gente tem várias críticas, várias reservas, né, em função da argumentação que eu desenvolvi aqui já nesses 15 minutos agora de vídeo, tá? Mas é o entendimento, aparentemente, do TST. É um entendimento que, a meu ver, ainda pode ser modificado. Tá? A gente não tem no TST ainda uma jurisprudência, eu estou gravando esse vídeo aqui em setembro de 2023. Nesse momento, a gente não tem ainda uma jurisprudência consolidada. Eu não posso dizer que o TST já consolidou sua jurisprudência à luz do CPC 2015 com relação a esse tema. Tá? O TST ele tem um julgado da seção que fala isso, que não é um precedente obrigatório. Tá? Esse julgado aqui, esse é um tema, claro, de precedentes obrigatórios ou não obrigatórios, é um tema que eu aprofundo lá no nosso curso de processo do trabalho, no nosso livro e tal. Né? Se você tem dúvida com relação a isso, você pode pesquisar lá. Mas aqui o fato é o seguinte, é um julgado que não é obrigatório do TST, é da seção realmente, então é um julgado importante, né? A gente não pode negar que é um julgado importante, mas não é precedente obrigatório. Eu não posso falar que eu tenho uma jurisprudência consolidada no TST com relação a esse tema, mas eu tenho um julgado importante, sim, defendendo aí a manutenção da validade da súmula 259 à luz do CPC de 2015. Maravilha, minha gente? Beleza, então com isso encerro por aqui. Se você está até aqui comigo nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente aí na aba de comentários para ajudar nosso projeto a continuar crescendo. Grande abraço e até o próximo vídeo.